Olá, seja bem-vindo de volta. E agora a gente vai trazer um caso de uso que eu gosto, hein? Eu gosto porque a primeira vez que eu fiz isso, eu falei: caramba, será que isso aqui mesmo aconteceu? Foi fácil assim? E é isso que você vai ver agora. Vamos lá? Lembra, antes a gente estava falando bastante sobre um caso de uso assim, né? Ponho algo lá no Drive. O agente da tese roda através de uma automação no Zapier, né? Lembrando, o Zapier serve para rodar uma automação. Nesse Zapier, a gente usou Google Drive, Test e Google Docs. Um arquivo cai ali, funciona como um acionamento manual. O agente da TES faz a transcrição, o tratamento, etc., e cria ou atualiza um Google Docs. Foi disso que a gente falou. Só que agora eu vou trazer um outro caso de acionamento por evento, só para vocês verem quanto dá para mudar. Isso aqui é 100% Google Sheets e Tez, nada mais, sem usar Zapier, sem usar Make, Anyto-Any, nenhum integrador. Tudo com a Tez e o Google Sheets. E o que que isso aqui faz? O objetivo dessa automação é enriquecer o CRM através de uma URL, ou seja, eu dou uma URL e com isso eu consigo identificar, varrer essa URL, identificar o segmento, subcategoria e outras informações dessa empresa. E como que eu rodo então? Se eu não tenho o Zap, onde que eu aciono? Onde está o botão? Se eu botasse o botão por aqui, na planilha, já deve ter visto isso em algumas planilhas de Excel, fraquinha, é sem graça. Até porque aqui na aba é onde deve estar o dado, e não os botões. Onde estão os botões no nosso Google Sheets? No Excel, Google Sheets, onde ficam esses botões? No menu. Já percebeu aqui, ó? Opa, tem um item no menu chamado Taz AI. Aí você clica, olha, vários botões que fazem várias coisas. Eu não vou apertar agora, porque eu vou guardar o segredo. Mas percebeu? Você vai aprender agora a customizar o seu Google Sheets. Isso aqui é para tirar onda no trabalho. Você põe o nome que você quiser, pode mudar, não precisa ter o nome Tese AI aqui, mas só faz um favorzão, deixa no finalzinho, pede lá para IA para fazer esse Powered by Tese AI, só para dar moral pro amigo, beleza? Ou pode ser Powered by Ramon também, tá valendo. Mas a brincadeira é, você põe o que você quiser aqui no menu, dá o nome que você quiser, e ao apertar esse botão, ele vai executar algo. E a gente vai aprender agora do zero. Eu deixei algumas coisinhas prontas, que eu já vou passar aqui, mas eu vou fazer uma live demo aqui mesmo, não é live que você está assistindo gravado, mas você entendeu, né? Tudo começa por onde? Pelo agente. Aqui eu criei um agente na tese que chama classificação de empresas pela URL do site. Bem óbvio, né? O agente do tipo chat, todos os modelos, não deixei nada pré-definido, tudo eu vou executar depois. E o prompt é relativamente simples. Olha só, é só isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar. Você, de novo, vai receber, obviamente, esse agente, está aqui, né? Eu vou mandar a URL dele no material complementar. Atue como um profissional experiente em análise de mercado. Tem algumas nuances aqui bem importantes nessas instruções, tá? Abaixo está o conteúdo do site de uma empresa. Analise o texto para entender a atuação principal da empresa e classificá-la em sua respectiva indústria, de acordo com o padrão reconhecido de mercado, como o Sistema de Classificação de Indústrias da América do Norte, essa sigla aqui, ou o padrão global Industry Classification Standard, blá blá blá. Segue o conteúdo do site. Vejam que isso aqui, como que eu descobri esse padrão? Conversando com a IA. Ali no Copilot, vim aqui na teste, né, no Forchat aqui para conversa, e falei, olha, classificação sempre tem um problema, sempre percebi um problema, me incomodou, quando você vai preencher algum formulário no site, às vezes tem que escolher o setor, a indústria, cada um tem um modelo, já percebeu? E às vezes não tem um modelo que você entende que retrata aquela sua empresa. Então eu fui pesquisar,
conversei com a IA, entendi que existem esses 2 modelos, eu até deixei livre aqui, mas você pode fixar: "Ah, eu quero esse aqui, o padrão global, eu quero da América do Norte". Aí tanto faz, aqui para fins didáticos já está claro o meu ponto. Segue o conteúdo do site. Veja só, o conteúdo do site está aqui. Isso até não é uma boa prática, isso aqui é um agente antigo meu, não é uma boa prática que eu vou trazer. O que que é esse scrapping aqui? Voltando para cá. Você reparou, ó, eu vou botar o acionamento no Sheets, vou executar a task e vai devolver a informação para o Sheets. Mas olha só, tem um negocinho pequenininho aqui, já viu? Deixa eu dar um zoom para você ver. Esses aqui são alguns dos recursos da Taz AI. Já deve ter visto várias aulas abordando algumas coisas desse tipo, mas não vale, né, não vale a pena aqui a gente recapitular. Que é o quê? Apesar de ser só uma caixinha aqui, a Tez, ela tem a capacidade de fazer 1000 coisas dentro dela. Então torna muito mais fácil, o fluxo fica muito mais simples, porque a parte complexa você faz através de um agente no code na Tez, igual eu estou mostrando aqui. Então aqui na Tez, em AI Steps, aqui ó, quando você clica aqui, olha quanta coisa você tem aqui, tá vendo? E dentro de cada coisa dessa, mais coisa. Então até salientei algumas coisas aqui, ó. Esses são todos os AI steps. Dentro do document processing, por exemplo, você tem como converter CSV para texto, ler, extrair um texto de um docx, extrair um texto de um PDF, texto XML, RCS, JSON, usar o Google OCR, ou seja, quando você tem um PDF que o texto que está ali, ele é uma foto, por exemplo, escaneado, um documento escaneado, tem texto e imagem, certo? A tecnologia do Google identifica isso. E também serve para analisar a imagem. Conversão de mídia, enfim, várias coisas de processamento de documento para Web Data Extraction, ou seja, puxar informações da web. Tem um monte de coisa do Google aqui, tá vendo? Google, tudo quanto é coisa. Amazon, Facebook, Medium, LinkedIn, Instagram, etc., Quora, Reddit, e tem o web scraping, ou seja, eu ponho um link do site e a tese que vai varrer o site e retornar o conteúdo daquele site. Na parte de App Integration, olha quanta coisa também a gente tem. Várias integrações diretas. Pegou a ideia? Por isso que o fluxo é só isso aqui. Porque o coração da coisa está na tese. E é isso que a gente vai começar a explorar cada vez mais. Para esse primeiro caso, eu trouxe só uma funçãozinha da tese, que é de web scraping. Então, eu clico aqui em AI Step, né? Venho aqui em Web Data Extraction, seleciono a antepenúltima opção aqui, e aí ponho. Né? Eu já fiz isso aqui, né? Então, vou abrir o que está pronto. Tá aqui, ó. Chamei de scrapping. Lembra, o output é o que aquele step vai fazer. Então, eu dou um nome para que eu entenda. Ah, esse step está fazendo o quê? Scrapping do site. Então, tá aqui, scrap do site. E a URL eu peço na entrada para o usuário. Tá vendo? Aqui no Ask User, eu usei um arquivo de texto, já está salvo aqui também. Ó, quando tem esse íconezinho da carinha, do bonequinho, é uma entrada do usuário, tá vendo? Texto curto, dei o nome de URL, a descrição URL, né, não precisa explicar muito, e acabou. Aí essa URL eu adiciono aqui como variável, tá vendo? Ela até aparece, né, se eu deletar aqui, aparece aqui. Cliquei, salvei, beleza. Então, esse conteúdo do scrapping vem para cá. O que que eu falei que não é uma boa prática? É importante essas coisas deixarem para o final. Faz a referência toda e no final, né, segue o web scraping, né? Aí põe 2 pontos, vem no maisinho e põe aqui. Beleza? Vou deixar assim porque está pronto, já está rodando, mas é melhor. Eu mando para vocês atualizar. Eu não quero alterar nada que eu sei que está funcionando agora aqui. Isso aí, cara, diria que tem nem 0,1% de chance de dar qualquer problema. Então vamos fazer, né? Estou falando que é a boa prática, vamos seguir a boa prática, né? Ó, segue o conteúdo do site. Ó, estes valores, aí eu só tenho que entender se no prompt eu estou reforçando que o conteúdo está baixo, entendeu? A
atue como profissional, abaixo está o conteúdo do site de uma empresa. Aí eu vou fazer o seguinte, eu gosto de fazer essa referência. Conteúdo do site. Ó, abaixo está o conteúdo, como se estivesse declarando uma variável, sabe? Ó, ela vai procurar conteúdo do site, está aqui, conteúdo do site de uma empresa. Beleza. Como output, retorne a lista, que é outra sacada, ó. Como output, retorne uma lista apenas com os valores das 4 variáveis de classificação. Classificação da indústria, segmento específico, serviços/produtos e destinatários. Essa classificação foi a própria IA que me deu, tá? Esses valores devem estar separados com ponto e vírgula e não conter o nome das variáveis. Abaixo tem exemplos do formato e de valores para as variáveis na mesma ordem, para que entenda. Exemplo 1. Aí eu dei 2 exemplos. Tá vendo? Tecnologia. O que eu fiz? Lá no agente da chat, eu fui e falei, olha, agora, como eu quero nesse formato, cria aí um exemplo de classificação de indústria, segmento, serviço, destinatário e gere 2 exemplos para mim, diferentes. Aí eu pedi, ela fez isso aqui. Antes de eu ter esse agente, sabe? Tentei resgatar essa conversa, mas não tá. Mas é isso que eu expliquei aqui. Cara, não tem mistério algum. O que é importante aqui? Ter 2 exemplos, pelo menos 2. Como isso é algo muito simples, eu só quero que ela entenda que cada uma dessas 4 variáveis estejam separadas por ponto e vírgula, né? Não é difícil. Então, para esse caso, eu não preciso de muitos exemplos, beleza? E no final, conteúdo do site WebScrap. Aí aqui, toda a leitura do site vai ser um HTML, né? É isso aqui, ó, quer ver? Quando eu entro no site da TES, é isso aqui, basicamente, que ela lê. Quando eu clico o botão direito e vem inspecionar, ele tem todo esse códigozão feio aqui, que para IA é maravilhoso. Isso aqui tudo, tá vendo? Isso aqui tudo é o HTML do site. É isso que ela vai ler e vai coletar as informações que presta ali. Aí é o desafio dela. Isso que eu falei, lembra que eu mostrei? Esses textos aqui juntinhos, bem organizados, com uma estrutura clara, ou seja, o HTML tem uma estrutura clara, isso é bom para a IA entender. Fechado. Agora a gente tem o nosso agente bonitinho aqui. Vamos ver como é que ele rodou? Ó, vou botar um novo aqui, né? Eu tenho como entrada HTML do site, tá vendo? Aqui eu não preciso de nada, pode ser o mini, o mais baratinho, não preciso de nenhum modelo complicado, porque ele só precisa pegar o resultado, classificar e trazer separado por vírgula, né? Escolhi esse aqui, botei a URL e vou dar um Enter. Ele processou o URL. Agora eu preciso, traga a classificação, preciso pedir, entendeu? Quando você dá o Enter ali, quando eu ponho uma variável, muita gente tem dúvida, tá? Atenção aqui. Quando eu ponho uma variável de entrada, o agente ele vai processar os AI steps que tiverem aqui de acordo com aquela variável de entrada. Por isso que a primeira etapa que ele faz é só processar com a única entrada que eu pedi. Portanto, depois eu tenho que pedir a resposta. Ele já está com a resposta ali armazenada, sabe? Que é o web scraping foi feita, a classificação, já rodou tudo. Só que eu preciso pedir o resultado. Vejam só, trouxe aqui bonitinho. Entendeu? Aí o que eu estava falando, eu quero, ótimo. Agora, crie um outro exemplo fictício para a indústria de moda. Só para ver a sacada aqui que eu falei da conversa. Pronto, mandou isso aqui. Então, nesse caso, se eu quisesse dar um outro exemplo, um exemplo 3, eu venho para cá e adiciono. Tá vendo? Pego aqui, exemplo 3. E já tem um exemplo. Viu? Aí você melhora o agente usando a própria IA. Sacou? Deixa eu salvar isso aqui agora. Beleza. Então, o meu agente está funcionando. É o coração da coisa. Como que eu faço para acionar e botar aquele menu lindo aqui? Eu vou pedir para a IA. Mas antes disso, como eu vou... Agora eu vou entrar numa etapa, isso aqui é importante, a gente vai entrar numa etapa de utilizar a API da TES.
Eu sei que na parte de chat, talvez a parte de chat tenha sido uma das mais complicadinhas, porque tem integração com o WhatsApp, um monte de coisa ali, já uso o Make, que é um pouquinho mais técnico, mas eu já deixei materiais complementares para ajudar nisso, tá? Aulas bônus ali para facilitar o entendimento. Eu comecei pelo agente de chat, pela facilidade do agente de chat, mas ao integrar nas coisas, pelo fato de ser um chat, ele tem suas complicações, né? Mas está tudo explicadinho lá. Agora, no mundo dos agentes acionados por evento, o tipo 2, portanto, a gente tem até mais facilidade, tá? Como que eu vou rodar isso aqui? Eu tenho um agente, primeiro eu vou na documentação da TES, que é aqui, ó, docs, deixa eu jogar meu mouse para cá, docs.tes.pareto.io, provavelmente vai atualizar seu URL, mas vai ser sempre fácil de achar. É documentação da API da TES. Tem introdução explicando como funciona, né? Põe o idioma que você preferir. E o mais importante é que aqui você consegue executar coisas direto por aqui, pelo um documento vivo, como se fosse, sabe? Aqui você pode executar qualquer agente da TES por aqui, via API. É uma forma de você rodar a API. Como é que eu faço isso? Eu vou primeiro aqui em List Agents. Vou passar por isso aqui, é muito importante, porque isso aqui vai te dar uma autonomia e um poder mesmo para criar as coisas, um entendimento que para o profissional de negócio, cara, para o médico, advogado, a galera de qualquer departamento de empresa, é importante. Confia em mim. Pode assustar essas letrinhas coloridas, diferentes do nosso bom português, mas vai ficar claro aqui. Na API, eu tenho toda a informação do que eu posso usar para executar a API. Quando eu tenho um agente, aqui na URL eu pego o ID dele, ó, 4841. Nossa, ele é antigo mesmo, hein? 4841. Como é que eu faço? Aqui eu tenho que botar o meu token. Deixa eu limpar o token aqui. Como é que eu gero um token? Eu venho para cá, aqui no menu, né, API Tokens, clico aqui, entro nessa página. Aqui eu adiciono, vou botar aqui, ó, Temp Live Demo, aula 4 2025. Eu deleto em seguida, né? Não quero ninguém usando meu token. Aqui eu adiciono o token e salvo. Acabou. O ID, lembra? O ID 4841. Vou pegar aqui, colar e vou colar o ID. Só isso. O que ele vai me trazer? Toda a explicação daquele agente. Ó, o nome dele, classificação de empresa. Você vê que coloridinho assim é legal de ler. Tá vendo que ele é no formato JSON. Quando tem essas chaves aqui, o nome da variável entre aspas, dois pontinhos, o valor e a vírgula. Lembrando que sempre o último valor do JSON não tem vírgula. Esse é o único que não tem. Todo o resto tem vírgula. Tá vendo? Você decorar isso, já vai ser meio caminho andado. É uma forma estruturada, organizada. Tá vendo? É fácil de ler. Tem uma indentação aqui no texto que é bacana. Agora, o Workspace ID, a visibilidade, está público para vocês. E o mais importante, o tipo dele, que é o chat. E o mais importante, que é o quê? Questions são todas as variáveis de entrada que eu preciso passar para ele. Ó, eu criei. Lembra que a gente criou o URL? Tá aqui o nome da variável é o URL, né? Ela é o tipo texto. A descrição é o URL. Esse campo é obrigatório, true, required true, obrigatório. Aqui eu também, ó, required true, também preciso mandar o modelo. Aí no modelo tem todas as opções. Eu vou usar aqui o GPT-4a Mini, qualquer um baratinho desse. É obrigatório. Vamos ver aqui todas as opções de modelo, tá vendo? Olha quantos. Outra coisa que é obrigatório, que eu deixei lá, ferramentas, tools, eu vou botar no tools. Temperatura também está como obrigatório, ó, true, eu vou botar 1, deixo como default. Aqui o root ID, que é para ele ter memória, lembra que se eu tivesse querendo um agente conversacional, eu só quero que ele me retorne aquilo que ele me retornou ali. Quero ficar conversando com ele. Na TES, se eu uso ele aqui na TES, ele naturalmente vai ter memória, tá? Mas via API, eu preciso informar o root ID que foi gerado depois da primeira mensagem para que ele tenha memória. Como eu só quero que ele me responda uma vez, e não é obrigatório, não vou botar nada.
E aqui, isso aqui é um campo obrigatório, é o único que é mais complexozinho. Ó, você pode clicar aqui, que ele quebra a linha do texto. Aí fica mais bonitinho aqui, ó. Agora, isso aqui, que é as mensagens que eu preciso mandar. Eu já vou mostrar um exemplo pronto, vai ficar mais fácil. É um tipo array, que é uma lista, uma listinha. Eu já falei isso algumas vezes aqui. O... Aqui eu tenho com esse campo aqui, esse stream pode ignorar. Beleza, ele explica. Com o tempo você vai acostumando. Eu já vou dar pronto, então vai ficar muito mais fácil de acostumar, né? Agora que eu entendi os campos obrigatórios desse agente, eu venho aqui em executar agente. Beleza? Agora não. Mesma API, eu salvo aqui. Lembra do ID do agente? Está aqui, 4841. Agora eu vou botar o JSON que eu preciso botar. Esse JSON, eu já deixei ele salvo aqui. Vocês vão ter pronto também. Ó, exatamente o que a gente viu ali agora, né? Só para a gente agilizar aqui também, senão a gente não anda. Aqui. E colo aqui. Aumento um pouquinho aqui. Ó, tudo que é obrigatório. Temperatura, o modelo, vou ter 4O mini. Eita, 4O mini. Vendo? Para aqui com calma, dá uma lida e fica didático. Deixa eu aumentar aqui, ó. Pronto. Isso aqui que é o array, tá vendo? A mensagem, ela vem entre colchetes. Aí vem row, ou seja, o usuário. Qual o conteúdo que o usuário está enviando? Isso é muito parecido com como se usa os outros LLMs. Porque pode não ser o user, pode ser system user, pode ser system, desculpa, ou pode ser a IA, enfim. Aí tem outras coisas aqui que não vale a pena agora, que a gente faz bem parecido com o OpenAI e outras para ficar mais fácil de usar. E aí eu trago aquela mensagem que eu ponho depois que processa, lembra? Traga classificação. É isso aqui, traga classificação, a mensagem. Aí depois no tools, a URL, que é o campo específico desse agente que é obrigatório, o wait execution true. Beleza? Né? Passei um pouquinho devagar aqui, mas passo a passo, porque isso aqui vai ser muito utilizado. É bom que você tenha flexibilidade, a liberdade. Cara, qualquer automação que eu for fazer, deixa eu rodar primeiro aqui na tese do meu agente, para ver se o agente na tese está rodando? Tá. Bonitinho? Tá. Agora deixa eu executá-lo via API. Tá rodando aqui na documentação da tese? Tá. Depois eu vou brincar em outros lugares. Beleza? Vamos testar para ver se aqui tá funcionando? Vai ser a saída igualzinho a gente viu ali no chat. Ó, succeed, venho, clico aqui, quebrou. Output, tá vendo? A variável output. Tecnologia, blá, 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 blá. A gente vai usar isso para ajudar a IA. Beleza, tá funcionando aqui. A quantidade de crédito que eu gastei, tá vendo? Tá funcionando aqui no meu, na documentação da tese. Agora, o que a gente precisa fazer? Veja, eu peguei aqui, eu abri aqui o Copilot normal da TES, escolhi o 3.5 Sonnet V2. Até uma versão mais antiga, tá ali embaixo. Tá vendo? Eu gosto de usar ele para código. Estou experimentando ainda o 3.7 Sonnet, o Thinking já saiu, mas eles são até mais caros, eu não preciso disso agora. Aqui, eu vou conversar com a IA e vou pedir o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero. Essa é a primeira parte. Isso pode parecer meio óbvio, mas olha só. Eu vou explicar. Eu quero replicar aquele botãozinho no menu. Então, o que eu vou explicar aqui para a IA? Olha, eu preciso, se você quiser até grava um áudio, né, e transcreve na tese aqui e já tem pronto, né, você não precisar. Eu já vou dar o texto aqui e posso compartilhar, compartilha a conversa. Vou mostrar ele também, você ter noção de como é a conversa. Mas eu vou pedir o que para ela? Olha, eu quero que você crie um botão no menu chamado, você dá o nome que você quiser. Eu vou botar Tese AI. Nesse botão do menu, eu quero ter a opção de clicar no botão, nesse item do menu, eu quero ter a opção de clicar no botão e executar um script. Porque no Google Sheets, no Excel, você tem como programar em VBA, né? Que você executa, faz um monte de coisa bacana com VBA. No Google Sheets, você tem Google Apps Script, que eu já vou mostrar ali. Mas a IA já sabe o que é isso. Você fala, olha, eu quero um Google Apps Script. Um script, né, em Google Apps Script, capaz de... E aí você vai explicar, olha, eu vou ter essa planilha aqui, assim, assim, assado,
essa planilha tem essas colunas, eu quero que, ao executar, você pegue a URL que está nessa coluna e execute o agente da TES, que funciona assim, assim, assado. Está aqui o JSON dele que rodou e funcionou. Está aqui a saída dele com caso bem sucedido, por exemplo, se precisar. Está aqui o meu token que eu gerei. Está aqui o ID do agente. Isso tudo é TES. E eu também posso anexar a documentação da TES ali. Eu vou fazer isso também. Aí, beleza. Com isso, eu vou explicar tudo bonitinho. E vou pedir para ela gerar o script e me explicar passo a passo como eu instalo isso no Google Sheets. Beleza? Veja só, eu não preciso saber nada, não sei nada, eu só sei que existe algo chamado Google Apps Script que o Ramon falou, beleza? Agora vamos lá. Para facilitar, eu vou colar o textinho que eu já deixei salvo aqui. Ó, eu preciso criar, aí você pausa e lê, beleza? Criar o App Script, tudo isso que eu acabei de falar. O ID está aqui, eu expliquei como é que funciona o agente, que ele é separado ponto e vírgula, são 4 elementos. Expliquei o output ali. Além disso, eu preciso de mais uma coisinha. Aqui, ó, vou pegar no meu direto no prompt um exemplo. Aqui está um exemplo. Aqui está um exemplo de como a TES retorna os valores. Beleza. Mais uma coisinha. Aqui, ó, pulo, mas é Shift Enter, né, para pular a linha sem dar Enter. O que eu botei? Este é o JSON necessário para rodar o agente na task. Eu já expliquei ali, né, exatamente o que a gente botou aqui na hora de executar o agente. Isso aqui, beleza? Já dei o ID. E por fim, aí eu vou trazer uma brincadeirinha aqui, o negócio ficar bonito, né? Tem que estar bonito. Aqui, ó. Por favor, após executar o script com sucesso ou não, faça com que ele abra, ao final, uma janela de pop-up mostrando quantas URLs foram processadas, se houve algum erro, e um botão OK, obrigado, para fechar a janela. Use o layout design modernos, high-tech, a cor do botão, como eu gosto de fazer certinho na identidade, eu venho aqui em inspecionar elemento, aí aqui eu venho, ó, vou dar uma expandida, e aqui tem sempre alguma corzinha. Ai, deixa eu pegar essa cor desse botão aqui. Cadê o hexadecimal do botão? Ô, teste, tá difícil, hein? Vamos pegar aqui. Aí deixa pra lá, né? Achei que ia ser mais fácil. Volta pra cá. Vamos a cor do botão roxo, escuro. Pronto. E letra branca, né? Não vai ficar... Vai que... Mas eu acho que ela pega isso, né? E aqui tá o token temporário que eu criei. Aqui ela tem tudo. Você vê, eu pedi. Ah, explique também, botar aqui, explique passo a passo como instalar o script e depois como rodar, como executá-lo, né? Beleza. Se você quiser aprender também, ó, traga o código muito bem comentado, beleza? Nem sei se eu pedi isso já. Beleza, mas eu pedi aqui, ó. Então, tá lindo. Foi. Vamos ver se vai? A gente vai deixar rodar. Tá pensando. E foi, pum, começou a criar. Gente, você não precisa entender nada, tá escrito aqui, tá? Você vai entender por quê. Ele está te falando, ó, configurações e variáveis globais. Isso é uma boa prática. Traz todas as configurações no início, que é fácil de substituir. Você pode botar o seu ID do agente, se você quiser, seu token, tem que botar, etc. Ó, função para criar o menu na planilha. Função principal que processa as URLs. Blá, blá, blá. Então, ele está bem comentado, está explicando o que está acontecendo. Até aí, beleza. Mas aqui ele fica até grandinho, porque tem coisa de layout, design que eu pedi. Agora, o que importa é isso aqui, ó. Abra sua planilha do Google Sheets. Eu já deixei uma planilha aberta. Essa aqui, ó. Planilha do Google Sheets com as URLs e os segmentos.
os 4 segmentos que eu quero que preencha, beleza? Tá até repetido aqui. Clique em extensões, apps e script. No editor que abrir, apague qualquer código existente. Colhe o código acima. Ó, apague qualquer código existente. Clique em salvar. Dê um nome ao seu projeto, opcional. Instruções de uso. Volte à sua planilha, atualize a página F5. Você verá um novo menu Taz AI no topo. Organize sua planilha com checkbox. Ah, é porque eu pedi essa checkboxzinha. Eu gosto, para ficar bonitinho. Eu pedi, você separou ali e leu, você está entendendo. Se não, volta aí para, que eu fiz isso aqui, ó, rodar. Porque vai que eu quero alimentar com todas as URLs e só depois eu quero rodar, né? Pode ficar a meu critério aqui, aumentar um pouquinho. Aí você vem aqui, ó, tem a opção de Format, Insert, inserir checkbox. Pronto. Aí você pode marcar ou desmarcar, tá vendo? Legal. Vou deixar só essa marcada. E mais uma coisa que eu acho que fica bonitinho também, agora que tem relativamente novo, converter para tabela. Ó, aí aqui, né, para chamar de test, e aqui eu ponho uma corzinha, mais a ver com a test, e beleza. Pronto, ficou bem mais bonito, né? Agora eu vou fazer o que pediu. Foi pedido. Tá aqui, ó. Aqui tem um botãozinho que tá meio apagadinho, mas tem um botãozinho para você copiar todo o código. É importante fazer por aqui, que aí você copia, não vai dar problema. Igual ele pediu, extensions, apps, script. Aqui eu vou apagar todo o código. Ó, já apareceu um negócio aqui, ok? Ctrl A, né? Selecionar tudo e Ctrl V. Acabou. Só copiei e colei. Tá tudo preenchido. Eu vou salvar. Vou dar um nome para o projeto. Eu vou falar Tez AI. Pronto. O que que ele pediu? Para vir aqui e dar um refresh na planilha. Vamos ver, vamos ver. Será que vai aparecer? Olha, Tez AI, olha aqui. E o botãozinho, processar o URL. Gente, você pode botar o seu nome e chamar clone do Ramon, Ramon AI, José AI, Maria AI, cria o botão que você quiser. E aí, obviamente, né, não tinha mais o que fazer, brincadeira. Aí eu pedi até para criar esses íconezinhos, para botar bonitinho assim, né vendo? Power by Tez AI. Aí você faz o, aí é o seu tempo aí, vale a pena. É um exercício bem bacana. Você cria, o seu tem um Google Sheets para você, você pode vender essa planilha, sem noção? Pode passar essa planilha e vendê-la para alguém. Ó, tá aqui. Só que antes você precisa ter a conta na TES, beleza? Assina aqui e você ainda ganha uma comissãozinha se falar com a gente. Beleza? E agora eu vou processar. Olha, eu juro pra você, eu não sei se isso aqui vai funcionar, tá? Vou processar aqui, se der erro, se eu não souber, eu pauso para poupar o tempo de vocês e corrijo. Mas vou pegar e clicar, né? Opa, falta autorização. Isso é normal, vai abrir um pop-up e vai pedir, que é o Google, né, pedindo autorização. Ele vai pedir a autorização desse app script que está querendo rodar aqui e foi. Pronto. Ó, lembra da janelinha que eu pedi? Tá meio feinha, né? Você pode melhorar depois o layout. Você fala isso para IA, né? Ó, como é que tá aqui, como é que tá feio, mas o botão botou roxo escuro, tá vendo? URLs processadas com sucesso, 0, erros encontrados. Ih, encontrou um erro. Vamos ver que erro é esse? A gente abre aqui Apps Script e vou botar para rodar. Ó, vou dar um run aqui. Aqui você pode botar para rodar para ver se o código aqui roda certinho. Rodou. Vamos ver por que não está rodando? Vamos tentar de novo? Essa URL, né? A princípio tudo bem. Ih, não está dando. Eu vou falar isso, olha, não está processando. Vou conversar aqui no chat. Eu já fiz isso várias vezes, né, gente? Estou botando isso aqui pra vocês entenderem a didática. Está dando algum erro.
traga para mim mais detalhes do que pode estar acontecendo. Tem como eu saber passo a passo e você achar um jeito de, pedir detalhes do erro para que eu te passe e você me ajude a corrigir? Nada diferente do que mandar para alguém de tech. Tem que passar, ó, beleza, ele vai te passar o diagnóstico, vai rodar tudo bem ali. Deixa eu esperar processar e vai dar o URL. Vejam só, ele vai dar eu atualizei aqui, né, colei aqui o novo código que gerou aqui nessa parte, né, tá aqui, ó, esse código todo, colei, aí você pode ler com calma aqui também, se quiser aprender, ou só copia e cola aqui, faz que nem eu fiz agora. Provavelmente vai dar um erro, só que agora eu vou saber, aparentemente eu vou saber qual é o detalhe do erro, certo? Ó, até a janelinha mudou, detalhes do erro, é que serve, né, blá-blá-blá-blá. Opa, olha só que curioso. Ai, gente, eu esqueci. Po Oh, meu Deus, olha o erro. O código que está rodando aqui, ele não teve detalhes da documentação da tese. Eu sempre passo, tenho um chat já salvo com isso. Lembra, até comentei isso agora, mas não botei. Eu vou passar a documentação da tese. Ó, vou passar o introduction, tem que ser URL por URL, né. Vou passar aqui Deep Learning para ler tudo e sempre lembrar de tudo. Vou pegar o Get Agent, List Agent, que dá todos os detalhes ali, e vem aqui mais uma também. Web Scraping, Deep Learning e ponho. E o último, o mais importante, que é o Execute, ou algo por aí. Ó, adicionar base de conhecimento, Web Scraping, Deep Learning. Salvei. Pronto. E vou trazer o erro. Ó, está dando esse erro. Está dando esse erro. Mas eu já vi logo de cara, que eu estou acostumado a usar, ó, isso aqui não existe, essa URL não é a URL que se executa a API da TES. Está dando erro. Agora você tem os links da documentação, ó, documentação da TES API. Aí vai corrigir, beleza? Vou pausar aqui, copiar e jogar lá, vamos ver se vai rodar. Pedi algumas alteraçõezinhas aqui de layout também, segura aí. Ó, fiz a mesma coisa, nem tentei rodar ainda, só atualizei o script e vou botar aqui o botão. Vamos ver se vai agora? Ih, deu outra coisa aqui, details. Aí, vou dar isso aqui. Nossa, tá dando erros que nunca davam. Agora, pronto, aí vai gerar o código, fazer isso de novo, segura aí. Vamos lá? Aproveitei e pedi aquela janelinha de pop-up ficar mais bonitinha, mais moderna. Vamos ver, processar. Ô papai, espera aí, deixa eu dar um refresh aqui. Faltou dar um refresh na planilha, né, para atualizar. Beleza, eu deixei isso aqui, gente, poderia lembrando, eu poderia ter passado o gabarito, tá. Eu estou fazendo esse processo pra você entender que na no mundo real, tem interação com a IA, mas você vê que eu não preciso saber nada. Eu só pedi: "Caramba, eu não sei o que está acontecendo, tem como eu ver o erro?". Deu erro, blá-blá-blá, e foi indo, certo? Agora aqui, vamos ver. Tá demorando mais, hein? Opa! Processamento concluído, URLs processadas com sucesso, 1, erros encontrados, 0. Ok, fechou. Vamos ver se roda outra? Aí eu vou desmarcar, porque essa aqui já rodou, né? Vamos rodar as outras 2, vai, vamos ver. Opa, foi.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! 2 processadas, 0 erro encontrado. Voilá! Você acabou de ter uma automação no Google Sheets customizado para você, rodando direto a teste, sem nenhuma plataforma integradora. Gostou disso? Eu vou compartilhar com você essa planilha, bonitinha, o gabarito, até aquela mais avançada, bonitona, com um script maior. Vou passar o agente, você vai ter tudo prontinho. O primeiro passo é você tentar só repetir em casa aí o que eu fiz aqui já com o material. E depois você pode tentar ir customizando conforme a sua necessidade. Cara, e aí vai fundo, brinca, você pode fazer um mundo com isso. Já imaginou? Você pode analisar o script e pedir para analisar resultado e depois cuspir algo aqui, pedir para gerar gráfico. Você pode fazer tudo que o Google Sheets permite, pedindo para a IA fazer. Você pede para ela fazer o código e ela executa para você. Em vez de ficar criando formulinha, chega de VLOOKUP, né? Não sei como é que é o nome dessas fórmulas aí, mas muito tempo que eu não uso, por quê? O código a IA faz muito bem. Então eu peço para a IA fazer o código e ela faz a parte difícil que eu não entendo nada. É só isso. Viu que eu não precisei saber nada, nada. Até a própria IA explicou como eu configurava cada coisa. Gostou? Qualquer dúvida, pode falar comigo. Até a próxima aula. Muito obrigado.